Quando o povo de Israel estava levando ao Senhor ofertas da escolha deles e não da escolha de Deus, levando um animal defeituoso, um animal cego, um animal manco, o Senhor os questionou perguntando: olha, leva para o teu governador um presente desse que tu estás trazendo para mim e vê se ele vai aceitar de tuas mãos o que tu estás trazendo para mim. Eu pergunto, quantos cultos o Senhor Deus recebeu dos irmãos? Não estou perguntando quantos cultos os irmãos vieram oferecer ao Senhor, porque são milhares deles, creio eu. Estou perguntando quantos cultos Deus aceitou das mãos dos irmãos. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Façamos uma leitura do versículo 12 ao 14, que diz assim a palavra de Deus. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Nós, no domingo passado, estivemos refletindo nesse texto, onde diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Nós ficamos de ver hoje esse versículo 14, onde o apóstolo Paulo adverte aos cristãos a que fujam da idolatria. Meus irmãos, a pior idolatria é aquela que se encontra no meio do povo de Deus, no meio do povo evangélico. Entre os ímpios há uma idolatria clara e visível. Entre o mundo católico, você percebe facilmente a idolatria dos católicos romanos. Mas no meio dos evangélicos existe uma idolatria, a qual ela é a pior de todas. Ela é a pior de todas. Porque ela é uma idolatria oculta. Ela se esconde no coração dos crentes. Ela é de difícil percepção. Muitas vezes nem mesmo o próprio crente percebe que estão sendo idólatras. E quem está de fora também, muitas vezes, não atina para isso. Este tipo de idolatria, ela vem sobre o crente, sobre o pastor, sobre a liderança da igreja, e muitas vezes eles não se apercebem. Isso não tem nada a ver com o conhecimento que o crente tem. Ele pode decorar inúmeros textos, ele pode dominar as doutrinas reformadas da graça soberana do Senhor Jesus Cristo, ele pode ser um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo, um bom filho, ele pode ser um bom patrão, um bom empregado, ele pode ser aquela pessoa que ajuda muito aos pobres, ser uma pessoa honesta, e mesmo assim ser um idólatra. Os idólatras, meus irmãos, em potencial, eles aqui ansiavam
por um Deus liberal, um Deus libertino. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Que os cristãos, eles muitas vezes buscam um Deus que tenha para eles muitas bênçãos, muita comida, muita bebida, um Deus divertido, um Deus sem regras e sem limites. Um Deus que os deixe onde eles se sintam confortados. Um Deus que não diga a eles o que é que eles devam fazer, para onde eles devam ir, o que eles devem buscar e o que eles devem deixar para trás. Muitos cristãos buscam um Deus que fale a eles o que eles querem ouvir, que trate eles como eles querem ser tratados. Se o Deus destes a quem Paulo escreveu permitia que eles fizessem como eles bem entendessem de suas vidas, fossem para onde quisessem, vivessem como fosse do interesse deles. Se o Deus deles agia assim com eles, o que Paulo estava dizendo era que isso não era o Deus verdadeiro, isso não era o Deus soberano das Escrituras, mas era um Deus particular ao qual eles próprios criaram no coração, fazendo-se idólatras para com um Deus que dava a eles o que eles queriam. E eu quero que os irmãos prestem atenção nisso, porque se os irmãos subirem um pouco ao versículo 7, os irmãos vão entender que tipo de idolatria o apóstolo Paulo está falando. O versículo 7 diz assim: e não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então observe que Paulo está associando a idolatria a uma vida sem regras, a uma vida sem limites. Só que o contexto onde Paulo está falando disso, meus irmãos, é o contexto lá do povo do Antigo Testamento. Porque Paulo diz assim: e não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. Está escrito. Então Paulo vai buscar nas Escrituras aquilo que condena o povo de Corinto pela forma que eles estão querendo viver. E o que Paulo busca, o versículo que Paulo traz, é aquele que diz: e o povo assentou-se para comer e a beber, e levantou-se para divertir-se. Isso diz respeito à queda do povo de Israel, quando obrigou ou pediu a Arão para construírem um bezerro de ouro. Agora, o interessante é que Moisés não toca aqui num ídolo em si, num ídolo palpável. Paulo não está associando a idolatria aqui ao bezerro de ouro. Paulo está associando a idolatria aqui à forma de vida com que as pessoas querem se apresentar diante de Deus. Êxodo capítulo 32, do 1 ao 7, é onde se encontra este texto que Paulo está trazendo para repreender o povo de Corinto, a igreja de Corinto, que diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro como um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele,
e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber. Depois levantou-se para folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. Então é esse o texto que Paulo está citando, para condenar a forma de vida dos coríntios, onde ele diz: e o povo assentou-se para comer e a beber, e levantou-se para divertir-se. Uma vida hedonista era a vida que o povo de Corinto estava querendo viver. Uma vida sem regras, uma vida sem limites, uma vida onde eles quisessem apenas se divertir, comer, beber, folgar. Era essa a vida que eles queriam. Para eles aqui o que estava fazendo sentido era unicamente o prazer. O prazer era o bem supremo. O prazer era o Deus deles. Se eles estivessem sentindo prazer, então eles estavam ali satisfeitos. Se eles não estivessem sentindo prazer, então eles estavam ali revoltados e indignados. Meus irmãos, muitas vezes os crentes buscam isso. Buscam ter uma vida cheia de prazer e de satisfação. O Senhor Deus, no livro de Isaías, capítulo 22, do 11 ao 14, ele diz: fizestes também um reservatório entre os dois muros, para as águas do tanque velho. Porém, não olhastes acima, para aquele que isto tinha feito, nem consideraste o que o formou desde a antiguidade. E o Senhor Deus dos exércitos chamou aquele dia para chorar e para prantear e para raspar a cabeça e cingir com cilício. Porém, eis aqui o gozo e a alegria. Matam-se bois e degolam-se ovelhas. Come-se carne e bebe-se vinho. E disse: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então aqui estava o povo de Israel, aquele mesmo povo, que sempre levantavam seus ídolos nos seus corações. Agora estavam eles aqui, satisfeitos com o que tinham construído. Eles tinham construído um reservatório de água, mas eles estavam tão satisfeitos com aquilo, tão regozijantes com aquilo, que eles não se preocuparam em saber como foi que eles chegaram a adquirir aquilo. E o Senhor está chamando a atenção e dizendo: olha, vocês fizeram reservatórios, mas vocês não olharam para cima. Vocês não se preocuparam em procurar saber quem é que fez isso. Nem vocês consideraram o que formou desde a antiguidade. Observe que são assim as pessoas. Eles não estão interessados em saber como é que eles adquiriram o que eles têm hoje. Eles querem desfrutar do que eles têm hoje. Era isso que o povo de Israel estava fazendo. Eles olharam para o que tinham conseguido e disseram: é momento de desfrutar. E eles não se preocuparam com quem estava acima, com aquele que de fato deu a eles aquela grandiosa bênção. E eles desfrutavam daquele momento. E quando Deus observou que eles não estavam interessados em lembrar ou pensar naquele que deu aquilo a eles, Deus os chamou, os convocou a prantear, a chorar, a rapar cabeça e a cingir-se com cilício, com dor, com sofrimento. Mas eles, meus irmãos, não atinaram para o chamado de Deus. Antes, eles se encheram de gozo, de alegria. Mataram bois, degolaram ovelhas, comeram carne, beberam vinho e disseram: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E o Senhor fala aos ouvidos de Isaías: mas o Senhor dos exércitos
revelou-se aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não vos será expiada, até que morrais, diz o Senhor, Deus dos exércitos. Então, eis o Deus Todo-Poderoso, que não tolera idolatria no meio do seu povo. Um consolo maligno pode vir sobre esse povo que esquece do Senhor, que pensa só em desfrutar aquilo que conseguiram com seu dinheiro e com seu suor. Esse povo que só pensa nos bens que possuem e como desfrutar desses bens. É possível que eles busquem uma palavra e essa palavra venha como palavra de maldição. Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. O que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte: o que o seu coração buscar, isso ele vai encontrar. Se o seu coração busca satisfazer os prazeres de sua carne, e você vem buscar a palavra que de mim procede, mas você só se interessa com os seus ídolos no coração, eu responderei a você de acordo com os seus ídolos. E você vai buscar cada vez mais esses prazeres, e cada vez mais se afundar nestes prazeres. Este é o pior castigo que um povo ou uma pessoa pode receber de Deus. O pior castigo é aquele que o Senhor Deus deu à tribo de Efraim, quando ele diz em Oséias: Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Efraim se entregou aos ídolos, deixe ele com os ídolos. Então observe que a pior maldição que pode cair sobre alguém é Deus entregar a essas pessoas aquilo que eles tanto têm buscado, quando este não é o Senhor. E eu quero chamar a atenção dos irmãos. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Qual é a idolatria que se encontra no coração dos irmãos? Qual é a idolatria que está escondida e que só os irmãos conhecem e que talvez nem os irmãos tenham percebido? E eu aqui tentarei ajudar os irmãos a descobrirem os ídolos que habitam em vossos corações, por meio da palavra de Deus. Meus irmãos, esse tipo de idolatria, como eu disse, ela é muito perigosa. E ela independe da quantidade de textos que você já decorou, do conhecimento bíblico que você tem, ou da sua forma decente, honesta e pacata de vida que você leva. Independe disso. Porque os idólatras em potencial, eles anseiam por um Deus liberal, por um Deus libertino. Um Deus que tenha muitas bênçãos para eles, muita comida e muita bebida. Um Deus divertido, sem regras nem limites. Um Deus que não lhes diga nada daquilo que eles não gostam de ouvir. Eles querem um Deus que os deixe sentirem-se confortados. É assim com você? Se o seu Deus permite que você viva de qualquer maneira, então este Deus de vocês não é esse Deus que pregamos aqui. Não é o Deus que anunciamos nesta igreja. Porque o Deus que nós anunciamos nesta igreja tem regra para os irmãos. Tem mandamentos para os irmãos. Tem preceitos para os irmãos. E ele exige que esses preceitos sejam observados. Do contrário, não é a ele que os irmãos estão vindo adorar. Por exemplo, se o Deus dos irmãos permite que os irmãos venham para a igreja adorá-lo junto com os demais,
num dia que os irmãos querem. Então esse não é o Deus das Escrituras, porque o Deus das Escrituras quer que vocês o adorem no dia que ele determinou. Se o Deus dos irmãos não se preocupa com o horário, por exemplo, que os irmãos devem estar aqui na igreja, esse é um Deus idólatra, é um Deus produzido pela idolatria dos irmãos. É simples os irmãos perceberem se é o Deus verdadeiro que os irmãos estão adorando ou é um Deus falso, um ídolo criado no vosso coração. Pensem assim. Se alguém aqui trabalha ou já trabalhou, pensem assim. O patrão de vocês reagem como? Quando vocês chegam atrasados ao trabalho. Como é que o patrão de vocês reage? E se vocês forem patrões, como é que vocês se sentem quando o empregado de vocês chega atrasado para trabalhar? E aí eu pergunto, quem é mais zeloso? Você, seu patrão ou Deus? Os irmãos precisam ter consciência de que o Deus a quem os irmãos servem é um Deus que exige perfeição, temor, respeito. Quando o povo de Israel estava levando ao Senhor ofertas da escolha deles e não da escolha de Deus, levando um animal defeituoso, um animal cego, um animal manco, o Senhor os questionou perguntando, olha, leva para o teu governador um presente desse que tu estás trazendo para mim e vê se ele vai aceitar de tuas mãos o que tu estás trazendo para mim. Eu pergunto, quantos cultos o Senhor Deus recebeu dos irmãos? Não estou perguntando quantos cultos os irmãos vieram oferecer ao Senhor, porque são milhares deles, creio eu. Estou perguntando quantos cultos Deus aceitou das mãos dos irmãos. Porque se os irmãos propositadamente trazem ao Senhor um culto defeituoso, manco, coxo, cego, o Senhor não aceitará de vossas mãos, porque o patrão de vocês não aceitaria. Por que o Senhor vai aceitar? Então, meus irmãos, é preciso que vocês despertem para isso. Porque o Deus que pode habitar hoje no coração dos amados irmãos, pode ser o Deus hedonista. O Deus que diz que tudo se resume no prazer, que o bem supremo é o prazer. Que o Deus é o prazer. Se você não sente prazer, então não é Deus. Ah, é chato acordar cedinho, se preparar cedinho para chegar na igreja meia hora antes. É muito chato isso. Eu prefiro sentir o prazer de chegar na hora que eu quero. Isso é o Deus hedonista, que habita no coração dos irmãos, ao qual tem sido adorado constantemente pelos irmãos. E eu digo aos irmãos, portanto, amados, fugi da idolatria. Olhem para cima. Vejam quem deu o que os irmãos têm hoje. Não esqueçam disso. Traga Deus para dentro do seu lar, para usufruir, para que você usufrua dos prazeres do seu lar com o seu Deus, ou seja, de uma maneira que Ele estabeleceu, no dia que Ele ordenou. Quando for o dia dos irmãos estarem em casa, a Escritura diz. Quando for o dia dos irmãos saírem de casa para o trabalho, ela também diz. Quando for o dia dos irmãos saírem de casa para a igreja, ela também diz. A Escritura diz, Deus diz como é que Ele quer que os irmãos vivam. Agora, se os irmãos vão viver assim ou não, aí vai definir a que Deus os irmãos estão servindo. Em Ezequiel capítulo 14, nós lemos que Deus responde à maldade, à idolatria do povo, segundo os ídolos deste povo, e entrega-os a toda sorte de perversão. Efraim, nós vimos que recebeu uma dura punição do Senhor, aonde o Senhor os entregou, mandou que deixasse, mandou que o profeta parasse de falar. Deixa-o. Eles não querem viver entregue aos ídolos,
pare, esqueça-os. Pode ser que o Senhor esteja prestes a dizer isso com a igreja de Agrestina. Pode ser que o Senhor esteja prestes a dizer isso com você. Porque quantas vezes você já escutou um sermão que diz como é que você precisa proceder diante do Senhor? Como é que você deve proceder diante da casa do Senhor? Como é que você deve proceder para com os seus irmãos? Como você deve proceder diante das suas responsabilidades e compromissos com os horários estabelecidos pelo Senhor, no seu trabalho ou nas outras coisas que você vive e também na igreja? Quantas vezes os irmãos já foram advertidos e continuam ainda fazendo como querem, do jeito que acham melhor, do jeito que o prazer não seja sacrificado? É provável e bem possível que o Senhor possa a qualquer momento dizer: a igreja de Agrestina está entregue aos ídolos, deixai-a. Para de adverti-los, para de chamar-lhes a atenção, deixai-os. Pode ser que o Senhor Deus esteja dizendo para vocês. Por isso que o apóstolo Paulo tão preocupadamente diz: irmãos amados, fugi da idolatria, fujam da idolatria. Vocês não sabem o quão terrível é ela. E eles poderiam olhar e dizer: Paulo enlouqueceu, cadê os ídolos? Não temos nenhum aqui, nenhum objeto de adoração. O que é que Paulo está dizendo? Mas Paulo estava dizendo: porque vocês têm um ídolo hedonista no coração de vocês, vocês só pensam no prazer, vocês adoram a si mesmos e as suas posses. Fujam, irmãos amados, da idolatria. E para terminar, eu quero ler com os irmãos Ezequiel capítulo 14, o versículo 6. Ezequiel 14, o versículo 6. Onde o Senhor faz um convite à casa de Israel. E aonde o Senhor, com toda a certeza, está fazendo um convite à casa de Agrestina. Ezequiel capítulo 14, versículo 6, onde diz: portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai-vos os vossos rostos de todas as vossas abominações. Portanto, assim diz o Senhor à casa de Agrestina, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. É isso que o Senhor está dizendo à igreja de Agrestina hoje. Convertei-vos, tornai-vos dos vossos ídolos, abandonem os vossos ídolos. Desviem os rostos de vocês destas abominações. O Senhor nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus sério, é um Deus que quer que os irmãos se divirtam, folguem e vivam de acordo com o que o coração dos irmãos deseja. Mas sempre lembrando que de todas as coisas com que os irmãos vivem, Ele há de pedir contas. Então, conheçamos o nosso Deus e vivamos de acordo com o que Ele nos ordena. Que Deus tenha misericórdia de nossa igreja. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de curtir e compartilhar. Ajude combatendo o avanço do mal, lutando, se informando, resistindo e compartilhando conhecimento.